FGC. 3 letrinhas que são muito abordadas em quem investe em renda fixa, porque supostamente protegem os investidores. Mas o que exatamente é o FGC? Ou o que exatamente ele assegura? Será que o FGC realmente ele é seguro, confiável contra qualquer tipo de colapso? Quais os riscos que o cercam e como você pode se proteger? Então, se você gostou do tema, gostou do vídeo, fique até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos. Se você não me conhece, eu sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Eu já te convido, se inscreva no canal, ative o sino dos balangandã e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, compartilhe com as pessoas que precisam receber esse tipo de conhecimento. E, logicamente, você curtindo e compartilhando, você estará retribuindo o conhecimento que eu estou passando para você. Mas vamos lá, sem enrolação, o que é o FGC? O FGC nada mais é do que uma instituição mantida por quem? Pelos próprios bancos e financeiras, que são obrigados a transferirem para o FGC um montante em torno de 0,01% do seu capital aplicado. Ou seja, já entenda que quanto maior o banco, quanto maior a instituição financeira, maior será a contribuição junto ao FGC. O objetivo principal do FGC é assegurar investidores para alguns determinados tipos de títulos de renda fixa no caso de uma quebra, de uma falência, de um banco ou de uma financeira. Então, entenda como se o FGC fosse uma seguradora dos investidores. Legal, né? E outra questão que pouca gente aborda é que o FGC também pode ser uma forma de dar oportunidade aos pequenos bancos. Como assim? Se não houvesse o FGC hoje, o que você preferiria? Investir seu suado dinheiro num grande banco seguro ou investir o seu suado dinheiro em um pequeno banco super arriscado sem ter uma garantia de proteção? Logicamente que você preferiria investir num banco mais seguro. Agora, com o FGC, com a existência desse seguro por detrás, pequenos bancos têm a facilidade também de captar dinheiro mais fácil no mercado por ter esta segurança. Então, isso facilita a captação de dinheiro pelos pequenos. E o que o FGC assegura? Não pense que são todos os títulos. Não, não são. São títulos emitidos por instituições financeiras, bancos e financeiras. E quais seriam esses títulos? CDB, Certificado de Depósito Bancário. RDB, Recibo de Depósito Bancário. Pouco utilizado, mas existe. LC, Letra de Câmbio. LH, Letras Hipotecárias, também pouco utilizado. LCI, Letra de Crédito Imobiliário. E LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Poupança, sim, a sua poupança também é assegurada pelo FGC. E, o que pouca gente sabe, depósitos à vista. O que seriam depósitos à vista? Dinheiro em conta corrente. Então, o seu dinheiro parado em conta corrente lá no seu banco também está sendo assegurado pelo FGC. Mas não vá pensando também que o FGC vai assegurar todo o seu montante investido em um banco ou em uma financeira. Existem alguns limites, algumas regras. E quais seriam? A primeira, dentre elas, é um limite de até R$1 milhão por investidor. Uau! Mas calma! Primeiro ponto que eu quero esclarecer para você. Você não está investindo seu dinheiro para 2, 3, 5 meses. Você está investindo seu dinheiro para 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos ou mais. Então, pense que lá na frente você terá muito mais do que R$1 milhão investido. Segundo ponto, esse 1 milhão é um montante total, mas para cada CPF versus conglomerado financeiro, você tem um limite de até R$250 mil garantidos, assegurados. Esse ponto é importante comentar porque muita gente aborda o FGC alegando que o FGC garante 250 mil por CPF versus instituição financeira, versus um banco. Não, ele garante por CPF versus conglomerado financeiro. O que seria um conglomerado financeiro? Pense que você tem o banco A e o banco B. Digamos que eles façam parte de um mesmo grupo financeiro. Isso é um conglomerado.
Como é que você descobre qual é o conglomerado do seu banco? Google, digita Banco Data e o nome da sua instituição, você será levado a um site do Banco Data e lá dentro você pode pesquisar por conglomerado dentro da sua instituição que você vai identificar quais são as instituições que fazem parte do mesmo grupo. Então, muita atenção, não é R$250 mil por CPF versus instituição, mas sim R$250 mil por CPF versus conglomerado financeiro, tá bom? Outro ponto que ninguém se dá conta, conta conjunta. Se você tem conta conjunta, com seu esposo, com sua esposa ou com quem seja, você está assegurado nesta conta até R$250 mil. Não é porque são 2 CPFs que você está assegurado em R$500 mil. Não, conta conjunta vai te garantir apenas R$250 mil para aquela conta. Beleza? Para que não fique nenhuma dúvida, vamos lá para o site do Saldo Zero, que eu já deixei um artigo pronto, depois vai lá, confere. E eu deixei um exemplo para ficar mais claro todas estas regrinhas. Estou simulando aqui que nós possuímos 6 investimentos em bancos distintos, com tipos de contas distintas e com valores de investimentos distintos, totalizando R$1,24 milhão investido. Vamos lá. Digamos que o primeiro investimento no Banco A, você tenha 200 mil investido nesse CDB, beleza? O FGC está te assegurando R$200 mil nesse investimento. O segundo investimento, também do Banco A, agora de 150 mil, totalizando o Banco A 350 mil. Nesse segundo investimento, o FGC irá lhe garantir somente R$50 mil, porque, somando os 2 investimentos, bate o limite de R$250 mil por CPF versus conglomerado financeiro, tá bom? Terceiro investimento, você tem 300 mil investido, o FGC só irá lhe garantir os 250 mil. Quarto investimento, 150 mil investido, o FGC está lhe garantindo o total. No quinto investimento, mesma coisa, 200 mil investido, 200 mil assegurado pelo FGC. E no último banco, você tem mais 250 mil, o FGC estaria lhe garantindo somente mais 150 mil. Por quê? Porque a soma de todos os investimentos não vai possibilitar que ele lhe assegure mais do que R$1 milhão. Ou seja, limitou-se ao R$1 milhão. Então, cuidado com essas regrinhas para não se exporem demasiado em alguma instituição ou em algum CDB, algum título de investimento, algum título de dívida que ultrapasse esses limites, beleza? Então isso é o FGC. Mas será que realmente o FGC funciona? Quais foram os últimos eventos, as últimas falências de instituições financeiras onde o FGC teve de entrar em cena? E aqui eu trouxe para nós os 3 últimos casos. O último, muito recente, agora de fevereiro de 2020, foi da Casa Financeira. Ela decretou falência dia 13 de fevereiro e veja que o início do pagamento do FGC já começou no dia 24 de março, muito rápido. Terminou em 22 de setembro de 2020 e totalizou um montante aproximado de 683 milhões de pagamento aos investidores. Segundo caso da Domus Companhia Hipotecária. Data de falência, 23 de maio de 2018. O pagamento também muito rápido, já começou no início de junho de 2018, terminou em outubro de 2018, valores pagos totalizando algo aproximado em 99,7 milhões de reais. E o terceiro exemplo pode gerar dúvidas em algumas pessoas. O Banco Neon, ele entrou em falência em 4 de maio de 2018, mas o que entrou em falência foi o banco, o back-end. Na outra ponta, nós temos a Fintech, também chamada Banco Neon, que é o aplicativo, que é o cartãozinho do banco. Antigamente, a parceria era Fintech e Banco Neon com o próprio Banco Neon. O que quebrou foi o banco e agora essa Fintech tem um novo parceiro, que é o Banco Votorantim. Então, a Fintech continua funcionando. O que entrou em falência em 2018 foi simplesmente o banco. Então, também houve uma falência em maio de 2018. Os pagamentos começaram muito rápido, dia 18 de maio de 2018, terminaram em setembro, o que totalizou algo aproximado em 61 milhões de reais. Então assim, dá para comprovar que o FGC realmente funciona, principalmente com essas instituições pequenas, mas será que ele tem capacidade financeira para cobrir qualquer colapso que aconteça no nosso mercado? E é isso que a gente vai ver agora. Para isso, eu trouxe dados do próprio FGC, dados de 2019, onde o FGC possui de patrimônio total algo aproximado em torno de 80 bilhões de reais.
sendo desses 54 bilhões em caixa ou em ativos de fácil liquidez. O que isso quer dizer? Que são esses 54 bilhões de reais que estão disponíveis para o FGC cobrir falências, quebras de instituições financeiras. Será que esses 54 bilhões são suficientes para qualquer tipo de quebra? E aqui eu quero trazer para você um outro dado muito importante, que é o volume de captação dos 4 principais bancos brasileiros: Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. O que é o volume de captação? O volume de captação é o volume monetário de títulos de dívida emitido por esses bancos junto aos investidores. Quanto maior o volume de captação, quer dizer que mais títulos de dívida esse banco emitiu a esses investidores, e quer dizer que, em caso de falência, é o volume que o FGC deveria cobrir da quebra junto a esses credores. Vejamos aqui: volume de captação do Itaú, 1,2 trilhão de reais. Bradesco, 868 bilhões, Santander, 600 bilhões, Banco do Brasil, 1,2 trilhão. Eu trouxe do lado o patrimônio líquido, por quê? Digamos que em caso de uma quebra de um desses bancos, poderíamos utilizar parte do patrimônio líquido para ressarcir esses investidores. Mas convenhamos, por exemplo, no caso do Itaú, 135 bilhões de patrimônio líquido mais os 54 bilhões do FGC não iriam cobrir o volume total de captação. Então, assim, respondendo de bate-pronto, o FGC funciona, ele tem condições de cobrir falências e quebras de instituições pequenas e de médio porte, mas quando falamos de grandes instituições, ele não teria essa capacidade financeira, ao menos hoje. Mas calma que eu não quero preocupá-lo. Qual é a probabilidade de um desses gigantes quebrar? Hoje é muito remoto, é muito improvável que isso aconteça, mas improvável é diferente de impossível. Inclusive, temos que tomar nota do que aconteceu em 2008, lá nos Estados Unidos, quando um dos gigantes, o banco Lehman Brothers, quebrou no meio da crise do subprime. Então, pode acontecer? Claro que pode. É remoto, mas nada é impossível. E outra questão que a gente tem que levar em consideração também, que o governo, dentro de seus limites e dentro de seus interesses, dificilmente deixaria que um Itaú, que um Bradesco, que um desses grandes bancos viessem a quebrar. Por quê? Se esses bancos quebrassem, isso geraria um pânico, um caos no mercado como um todo, forçaria uma corrida das pessoas juntas a essas instituições solicitando saque de seu dinheiro, gerando uma falta de liquidez, falta de dinheiro e uma quebra generalizada de todas essas instituições. Então, é muito remoto que isso aconteça. O FGC, por si só, a gente já viu que não teria uma capacidade monetária para cobrir grandes bancos, mas o governo, como o soberano, poderia fazer esse salvamento. Inclusive, falando de soberania do governo, voltando aqui para o site do Saldo Zero, esta tabela eu retiro direto lá do site do Tesouro, eu acredito que eu já mostrei ela em outro vídeo. Agora, dados de agosto, qual é a distribuição dos detentores de dívida pública do Brasil? Quem são os credores? Para quem o governo está emprestando dinheiro? E vejamos que 23%, não sei se dá para ver no vídeo, tá? Mas eu vou falando aqui os valores. 23% está na mão de instituições de previdência, 26% em instituições financeiras e 26% em fundos de investimento. Somando esses três, nós podemos considerar que mais de 75% desses títulos públicos federais estão na mão de grandes instituições financeiras. Aonde que eu quero chegar? Que se um banco quebrar, o governo pode salvar. Agora, se o governo quebrar, se o governo decretar uma moratória, o banco não consegue salvar o governo. Então, em termos de risco, o governo continua sendo o menos arriscado, apesar dos títulos de instituições financeiras possuírem o FGC. Então, para a gente concluir, eu não quero gerar pânico, mas quero sim abrir nossos olhos para que não existe estrutura robusta o suficiente que não pode se romper. Não existe título no mercado financeiro risco zero, inclusive a sua poupança não é risco zero, como a gente pode perceber com essa estrutura do FGC. Portanto, cuidado, principalmente aonde você está montando a sua reserva de emergência. Eu vejo muita gente
falando, eu botei a minha reserva de emergência num CDB do banco XPTO porque me dá 102, 103% do CDI. Talvez você optar por um CDB de um banco pequeno, pagando 102, 103% do CDI, contra de um banco muito mais seguro, pagando 100% do CDI, o risco não vale tanto a pena, pondere, tá bom? E outra coisa, não invista em qualquer tipo de título de dívida simplesmente porque tem o FGC. Como a gente viu, o FGC, sim, ele é robusto, ele assegura, mas dentro de certos limites. Se houver um colapso um pouco maior, ele não terá capacidade financeira suficiente para honrar com esses investidores. E aí você pode pensar, Boni, você está sendo muito pessimista. Como diz Nassim Taleb, cuidado com os cisnes negros. Cisnes negros são eventos raros, não previstos, que te impactam profundamente. Temos que estar preparados. Antes de pensar em ganhar, pense em não perder. E também não se esqueça que o governo é soberano. O governo pode salvar um banco, mas o banco não pode salvar o governo. E assim, no meio de tudo isso, a máxima sempre vale. Diversifique. Até na renda fixa você precisa diversificar. Não concentre todos os seus investimentos em um único título, em uma única instituição. Diversifique. Eu vou deixar um link do artigo completo lá no site do Saldo Zero. Inclusive tem um link para o FGC que tem outras questões. Depois vai lá e dê uma estudada. Tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido te explicar o que é FGC, qual é o nível de robustez e solidez dessa instituição e que não existe investimento risco zero. Beleza? Não se esqueça, curta, compartilhe esse vídeo e por fim, eu sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!